Bem, o Templo de Umbanda Ogum-Iara está abrindo um canal, a Voz da Consciência, onde todos os dirigentes, convidados, poderão prestar suas opiniões sobre as perguntas que os meus filhos irão criar. Estou muito feliz, porque tinha que ser a primeira pessoa, pai Marcelo, pai Odé, né? Que eu tenho um carinho muito grande, um baluarte na nossa religião, tanto da Umbanda como o Candomblé. É um carinho, uma admiração, um respeito, né? E eu fico muito feliz de o senhor aceitar estar com a gente, né? Nessa entrevista que iremos fazer para o senhor. E gostaria que o senhor falasse o que o senhor tiver vontade, tá bom? Muito obrigado e Mutumbá, meu pai. Mutumbá, chefe, que o Orixá te abençoe, que o Oxalá te abençoe pelo dia de hoje. E é um prazer poder estar compartilhando, trocando ideias, trocando experiências com vocês, né? Então, eu estou aqui para poder falar um pouquinho e dividir com vocês as minhas experiências. Ok? Muito grato. A gente já pode começar com as perguntas, né, Marquinho? Vamos lá. Mutumbá, pai. Boa tarde. Boa Gratidão pelo tarde. seu tempo, pelas explicações, pelas suas palavras. Nós gostaríamos de começar com a sua opinião sobre a diferença entre o candomblé e a umbanda. O que o senhor tem a passar para nós, por favor? Então, vamos lá, né? Um assunto polêmico. Em primeiro lugar, boa tarde. Oi, é o dia de hoje. E eu queria deixar aqui primeiro, antes de dar qualquer resposta, dizer que o que eu tenho para falar é uma conclusão minha, não é verdade absoluta. E não pretendo, né, ter nenhum tipo não tenho pretensão de que a minha palavra seja verdadeira ou seja absoluta. Então, tudo que eu vou falar é na minha experiência, na minha vivência e aquilo que eu acabei concluindo, tá? Então, primeiro que eu falar um pouquinho sobre a minha vida espiritual. Eu praticamente nasci num terreiro de Umbanda. Era tenda de Umbanda, Tio Benedito e Caboclo Birajara do Campo. Então eu nasci, saí da maternidade. Como a gente morava no mesmo quintal, o primeiro lugar que eu fui foi pro terreiro. Tinha um congá, tinha um laguinho de Iemanjá, onde eu fui batizado, né? Isso me conta minha mãe, que já se foi, minha avó. E toda a minha experiência, até meus 18, 19 anos, eu morei dentro dessa casa, na mesma casa onde tinha o terreiro. Então eu nasci, cresci e vivi durante 18 anos da minha vida num terreiro de Umbanda. E a partir daí que eu fui, depois que eu atingi a maioridade, é que eu fui me iniciar no Candomblé, né? Então, são as minhas vivências, mas eu falo de uma Umbanda de 1960, de 1970, um pouco diferente da que a gente vê hoje, né? Então, tudo que eu for falar é voltando naquela época, tá? Você perguntou qual a diferença de Umbanda e Candomblé, foi, né? Sim, Desculpa. claro. Seu nome é? Antonieta, sou mãe pequena da casa. Antonieta. Eu poderia dizer que são dois segmentos totalmente diferentes. Embora tenha o mesmo objetivo, mas eles seguem por estradas diferentes, né? É como se você tivesse, desculpa aqui o exemplo, mas só para me fazer entender, você estruturar um restaurante para cozinha baiana e estruturasse um restaurante para uma pizzaria, comida italiana.
Então, são estruturas diferentes, são rituais diferentes, são conceitos diferentes, tá? A gente tem que entender que o Brasil, ele, culturalmente, ele é como uma colcha de retalhos, formada de vários pedacinhos, né? Então, a nossa cultura é uma cultura muito diversificada. E dentro dessa diversidade veio o que a gente chama de candomblé. O candomblé, ele é uma tradição, uma filosofia, uma religião, como a gente possa entender, de origem africana, baseada no culto aos deuses da natureza, né, que foram, de certa maneira, materializados ou personificados. Então, quando a gente fala de Oxum, por exemplo, a gente fala do elemento água. A gente está falando da água, né? Da fonte da vida. E Oxum representa a água. Omoú é a terra da onde a gente veio, para onde a gente vai, a terra que nos dá o alimento, que nos abriga, né? Que nos dá tudo aquilo que a gente precisa. Então, daí se criou a figura representante da terra, que é o Moú. Oxalá, por exemplo, é o elemento ar, né? O ar que a gente respira, o ar que nos permite viver. Então, a gente está falando de um culto aos elementos ou deuses da natureza. Então, isso seria o orixá. Tá? O candomblé, ele vem, já foi trazido pelos escravos no início da colonização. E cada um trouxe um pouco do seu conhecimento. O candomblé também é uma colcha de retalhos. O candomblé também, ele não, a gente não pode dizer que não é uma religião brasileira, porque também foi criado aqui no Brasil. Na África tem o culto ao orixá. No reino de Onirê se cultuou Ogum, no reino de Oió se cultuou Xangô, no reino de Leifé se cultuou Oxalá. Então, era como se fossem cidades ou países onde cada orixá era cultuado ali. Todo mundo daquele grupo, daquela tribo, era daquele orixá. Não como hoje, aqui na casa de Candomblé, você tem um filho de Ogum, um filho de Iemanjá, um filho de Inhaçã, não. Nasceu em Leifé, era filho de Oxalá. Né? Nasceu em Oxobô, era Oxum. Todos ali eram iniciados para a deusa daquele reino. Né? Nasceu em Onirê, todos eram iniciados para Ogum, ou eram filhos de Ogum. Né? Então, isso, como no período da escravidão, os comerciantes tinham uma preocupação em não trazer muitos elementos da mesma tribo. Isso é história. Né? Isso é história. Não trazer muitos elementos da mesma tribo, porque chegando aqui, eles teriam dificuldade de se comunicarem, de se entenderem e fazer um plano de fuga e promover rebeliões. Então era muito levado a sério isso. Então eles foram pegando elementos de várias tribos. E o senhor de engenho, o senhor de fazenda, quando ele ia lá no mercado negro, no Pelourinho, né, comprar os escravos, ele também tinha essa preocupação em pegar um de cada região. Porque até o tempo deles estabelecerem uma comunicação, eles já estariam domesticados. Olha. Né? Então, isso é história, é um fator histórico, e foi aí que deu o início ao candomblé. Depois que conseguiram se comunicarem, trocar algumas palavras, eles entenderam que eles tinham algo em comum, que era o culto aos chamados deuses da natureza. E daí foram trocando ideias, né? Aquele que tinha noção do culto de Oxum, aquele que tinha noção do culto de Ogum, aquele que tinha sido iniciado ao culto de Xangô, e trouxeram o conhecimento deles e acabaram iniciando um culto único aqui. Por isso que vem o nome Candomblé. Candomblé é fazer juntos, é estar juntos, é unir.
porque eram povos de tribos diferentes, de regiões diferentes, e que encontraram aqui nas fazendas, né, nas roças, como a gente chama, que é no fundo, lá atrás do canavial, lá onde o senhor branco não ia, né, Uhum. por É isso que tem esse verdade. termo, né, onde o homem branco não ia, ali eles se reuniam e cada um cultuava o seu Deus, o seu orixá. Então aí começa a tradição do candomblé. Então, lembrando que candomblé é uma religião baseada no culto aos deuses da África, mas é uma religião brasileira, como a Umbanda. Tá? Entendo, entendo. E que orixás são deuses da natureza que foram personificados, né, e receberam o nome Oxum, Iemanjá, Xangô, Oxalá. Tá? Então, aí você tem uma ideia de como iniciou essa tradição chamada candomblé. Lembrando que o próprio termo é fazer juntos, estar juntos, né? Construir juntos, comungar juntos. E o princípio do candomblé é aquele que não se faz candomblé sozinho, né? O candomblé é a união. Tá? Agora, princípio básico, Tonita, além dessa estrutura, né, dessa tradição, eu chamo de tradição, eu chamo de cultura. Muitas pessoas estudiosos mesmo, têm uma certa divergência em falar que candomblé é uma religião, porque ele é muito além de religião, Sim, porque a religião seria o ato de religar, né? O ato de religar. E a nossa filosofia diz que a gente nunca se desconectou. Se não nos desconectamos, não tem por que conectar de novo. entendo, é verdade. Né? Então, por isso que a gente diz, né, que o candomblé ele passa a ser uma cultura, porque tem uma língua própria, se fala Yorubá, tem costumes próprios, tem tradições próprias, alimentação própria e uma crença uniforme. Então, vai além do que uma religião prega. Tá? Então, é uma cultura. Por isso que ele fala que candomblé vai além, né? Principalmente porque religião é o ato de religar e a nossa filosofia diz que nós damos continuidade às tradições ancestrais. A gente não se desconectou. É verdade, pai. O senhor tem toda a razão. Então, isso é um fator muito importante para a gente entender que quem está no candomblé está dando continuidade a cultos que foram feitos em vidas passadas. E a gente cultua os nossos ancestrais. Então, a gente dá continuidade, a gente não religa, a gente só dá continuidade. Tá? Então, o candomblé, ele passa além, ele vai além do conceito de religião. Tá? Tá. Primeiro, essa é a primeira parte. Candomblé, ele tem uma diferença da Umbanda. O candomblé, a gente cultua o primeiro orixá que é da gente, que é Ori. O Uhum. que é Ori? Daí vem o termo orixá. Sim, Ori é a tua essência, Toneta. É o teu lado imaterial. Eu pergunto às vezes para as pessoas, quando você quebra um dedo, onde a pessoa vai? No ortopedista. Mostra o sim. dedo e vai engessar aquele dedo que foi indicado. Agora, se eu tiver que fazer uma massagem na tua saudade, onde eu vou fazer? É para eu falar, pai? Pode falar. Massagear a tua... Se eu tiver que fazer um curativo no teu amor, onde é o teu amor? Se eu tiver que Sim, fazer pai. dar uma injeção na tua raiva, onde eu vou dar essa injeção? É tudo Então, sentimento, pai? Quer dizer? tudo energia, é tudo isso, é o corpo espiritual da gente. Nós Sim, temos, então, um corpo físico, né, sim. abriga um corpo espiritual.
A certo. Antonieta não é esse corpo. A Antonieta é seu caráter, sua dignidade, sua personalidade, seus sentimentos, né? Sua autoestima, que ocupa um corpo. Isso para a Perfeito. gente isso é Ori, é a nossa essência. Tá? Então, o Candomblé, ele é uma religião voltada a cultuar o individual de cada pessoa, o Ori de cada pessoa. O seu Ori é o seu DNA, é teu, e só pertence a você. Tá? Porque a Antonieta é única nesse universo. Ai, Tá? nossa, pai, que lindo. Obrigada. Adorei. Adorei a explicação. Você é única no seu universo, nesse universo. Às vezes, você vai num terreiro, numa festa de candomblé, e vê 50 iemanjás, mas cada uma é única na sua essência. É Verdade. única, é única. E o dia que o corpo material da Antonieta se for, aquela iemanjá não vai se manifestar mais. Entendi. Entendi. Entendeu? Uhum. O candomblé, ele cuida do orixá, que é a sua energia interna, que está dentro de você. E o orixá que se manifesta em você, ele sai de dentro para fora. Então, é Sim, despertar a energia que cada um traz dentro de si. Despertar o sagrado que cada um traz dentro de si. E quando se faz a iniciação do candomblé, é como se assinasse um contrato entre essa energia e você, entre o seu ori, a sua essência, e uma partícula desse sagrado que se chama Iemanjá. Entendeu? Então daí somou, deu ori, já. Ori, sim. já. Como se fosse o anjo da guarda. Como cada um tem o seu. É Tá? verdade. Uhum. Cada um tem o seu. Então, por isso que eu falo que o candomblé, ele é uma religião ou uma tradição, culto, né? Onde a gente desperta a energia que cada um traz dentro de si. Então, Antonieta, eu falo de Iemanjá, não sei se é só orixá, mas só como exemplo. Então, Antonieta de Iemanjá é única, tá? Aquela Iemanjá que incorpora, ou que chega, ou que usa a Antonieta é individual, é única. Então, partindo desse princípio, você percebe que o candomblé ele está mais voltado à individualidade de cada um, à origem de cada um, à essência de cada um. Daí vem o nome Iaú. O que é o Iaú? É aquele que foi escolhido para ser o intermediário entre os dois mundos, entre o mundo físico, que é nosso mundo, e o Orum, que é o mundo espiritual. Né? Então, a Antonieta permite que Iemanjá retorne ao mundo físico para ver filhos, para abraçar seus filhos, para se reconectar com a energia do alheio. Depois, num outro momento, posso até falar dessa diferença. Então, a Antonieta é o instrumento de comunicação entre os dois mundos. Certo. Agora, a Umbanda, ela tem toda uma estrutura diferente. Primeiro, a Umbanda também é brasileira. A Umbanda também é uma tradição que foi desenvolvida aqui no Brasil. A Umbanda, na minha época, hoje tem outras explicações, mas na época, eu falo da Umbanda de 60, de 70, se dizia que a Umbanda é uma mistura de tudo em uma única coisa, um único segmento, por isso Umbanda. Porque na Umbanda você tem o santo da Igreja Católica, você tem os orixás do candomblé, né? Você tem os espíritos em evolução do kardecismo, né?
e você tem também os espíritos ancestrais da terra brasileira, que são os caboclos, os índios, os pretos velhos. E se juntaram tudo junto para fazer uma única energia, uma única frente. Banda. Tá? Uhum. Só que a banda, ela difere, para mim, o fator mais determinante dessa diferença é que a Antonieta de Iemanjá, tá? Eu não posso dizer que a Antonieta é do seu Pena Branca. Ou o Pena Branca é da Antonieta, desculpa. Por quê? Seu Pena Branca é uma energia, né? É uma vibração, é uma entidade que ele, cada hora, se manifesta num corpo diferente. Tá? Você é um cavalo do seu Pena Branca, você é um aparelho do seu Pena Branca, mas o seu Pena Branca não é seu. O mesmo, Verdade. Tem razão. o mesmo Pena Branca que se manifesta em você, ele pode se manifestar numa outra pessoa, num outro terreno, numa outra cidade. E às vezes é muito comum, não sei se já aconteceu com alguém de vocês, você ir num terreiro, em algum lugar, sem ninguém saber nada, eu te conheço, meu filho, você, tal, 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 ele te identifica, ele te reconhece. Então, você nota que a diferença está entre o orixá, é uma energia que vem de dentro para fora, tá? É a tua energia que aflora, e as entidades é uma energia que está vagando e te ocupa em um determinado momento. Entendi. Tá? Entendeu? Então, o Entendi. caboclo, o velho, o Exu, são energias que ocupam, até o próprio termo diz, meu cavalo, meu burro, meu aparelho. Não é assim que se fala na banda? Sim, é verdade. Então, a diferença está aí. Para mim, o ponto fundamental é esse. O orixá, ele já vem com você. E a entidade, em um determinado momento, ele vai dominar o seu corpo e vai usar o seu corpo para prestar a caridade ao próximo. Entendi, pai. Perfeito sua explicação. Você Partindo para uma outra vertente, pai, nós gostaríamos de saber a sua opinião sobre o candomblé permitir giras ou fazer giras de umbanda dentro do seu terreiro. O que o senhor tem a nos dizer? eu posso usar o exemplo que eu te dei. Né? Seria como fazer pizza num restaurante baiano e fazer Uhum. uma muqueca de fogão a lenha, no forno a lenha. São Entendo. estruturas, são estruturas diferentes, né? Foram, foram construídos com princípios diferentes. Uma casa de candomblé, ela tem um alicerce, ela tem uma estrutura, ela tem a firmeza daquela casa nos moldes daquilo que ela vai praticar. E o candomblé tem uma outra estrutura, né, para os moldes que vai praticar. Não que você não possa fazer uma muqueca num forno a lenha, mas não é o Sim. ideal. Não é o ideal, porque a estrutura não é preparada para aquilo. Uhum. Né? Existe essa confusão, né, entre entidades, chamadas entidades, onde às vezes as pessoas se confundem em achar o que é entidade de Umbanda, o que é entidade de Candomblé. Né? Eu pergunto, o caboclo, o que você me diz? Desculpa, pai, eu não escutei. Me perdoa, cortou. O caboclo, ele é Hum. uma entidade de Umbanda ou é de Candomblé? De Umbanda, pai? Na minha concepção, não sei se está correto para o senhor. De Umbanda. Eu até entendo a sua resposta, porque foi mais ou menos o que foi passado para a gente, né? Mas o caboclo não é nem de Umbanda, nem de Candomblé. O caboclo é brasileiro. Perfeito. É verdade. É O verdade. caboclo é brasileiro. A nação do caboclo é brasileira. Sim.
Ele pode se manifestar num terreiro de Umbanda, como ele pode se manifestar num terreiro de Candomblé. É E ele pode se manifestar em qualquer outro lugar sem ter vínculo nenhum, nem na Umbanda, nem no Candomblé. Então, como o Exu também começa do nome já com controvérsias, porque Exu é o nome dado ao primeiro orixá, né? Companheiro inseparável de Obatalá. Então, Exu é um orixá. Como a Igreja Católica associa o Exu ao diabo, porque tudo que era prazer, tudo aquilo que era divertimento, tudo aquilo que era alegria, era pecado para a Igreja Católica, então o diabo era a representação do pecado, né? Então atribuíram a figura do diabo a Exu. Mas Exu é um orixá. Agora, o que se chama Exu, a gente chama de guardiões, que são os guardiões. O nome correto é guardiões. E esses guardiões não é nem de Umbanda, nem de Candomblé. São livres. São livres. Eles constituem uma outra tribo, Uhum. né? Que pode se manifestar na Umbanda e pode se manifestar numa casa de Candomblé. Né? O culto a Pombogira. Pombogira também é um culto independente, porque ela tem toda uma estrutura, tem toda uma história, tem todo um, um contexto que é único, é dela. Né? Quantas pessoas já não se manifestaram de Pombogira sem nunca ter passado no terreiro de Umbanda? Várias, pai, milhões. Claro, né? Quantas pessoas não manifestou um caboclo, um preto velho, um Exu, sem nunca ter passado no terreiro? A Umbanda, ela cultua todas essas entidades. E isso não quer dizer que o Candomblé não possa cultuar, ou dar oportunidade a essas entidades se manifestarem, porque eles são livres. Eles são livres na sua essência, no seu culto, na sua tradição. Eles são livres. Agora, como a gente vai administrar isso é que faz a diferença. Né? Como eu vou estruturar um terreiro de Umbanda? O terreiro de Umbanda, eu vou estruturar para fazer uma gira, para chamar um caboclo, para que aquele caboclo ele possa vir cumprir a sua missão na Terra, ter a sua evolução espiritual, né? E como que ele vai fazer ter essa missão? Ele vai ajudar o próximo. Ele vai dar uma consulta, ele vai dar um passe, ele vai dar uma orientação. Esse é a estrutura do terreiro de Umbanda. Né? Então, o terreiro de Umbanda, as entidades de Umbanda, elas vêm aqui para evoluir espiritualmente e ajudar o próximo. Já o orixá ele vem para você, só para você. Do mesmo jeito que o orixá ele não vai conversar, ele não vai dar passe, ele não vai dar consulta, porque ele vem aqui para outra finalidade, que é o Candomblé, que ele vem aqui para dançar, ele vem aqui para reviver passagens da vida dele. Então, o orixá em si, ele não dá passe, não dá consulta, não orienta, ele te dá um abraço que é como um ebó, e ele segue no caminho dele. Agora, o preto velho não, ele já te abraça, ele conversa, ele te dá conselho, você chora, você se abre com essas entidades. Então, é a estruturação, como é estruturada uma casa. Mas dizer que fazer gira de Umbanda num terreiro de Candomblé, eu acho complicado. E fazer o toque pensar numa casa de Umbanda, eu também acho complicado. Acho que é melhor cada um respeitar o seu quadrado, o seu espaço. Perfeito, pai. Perfeito, pai. Né? Mas também temos que ter em consideração o que cada entidade representa, a independência, a liberdade dele poder se manifestar lá e cá. Entendeu? Não sei se eu, não sei se eu consegui me expressar, se você conseguiu entender meu conceito. Entendi perfeitamente.
Eu agradeço as suas palavras, me explicou muita coisa. Eu vou passar a palavra agora, pai, para o meu filho de santo, Marcos, tá bem? Tá ok. Gratidão, muita gratidão. Axé. Axé.